Vai dar certo, eu e a minha garganta, tá tudo certo. Olá, gente, bom dia, quase boa tarde. Eu sou a Sabrina Donati. Mais uma semana de propostas para melhorar o Brasil, a gente não tem. Mas ataque às urnas eletrônicas temos de sobra. Será que as urnas eletrônicas são um problema, como diz o Bolsonaro? Será que é com as urnas que temos que ter cuidado nas eleições ou temos outras coisas que podem causar algum tipo de problema? Antes da gente começar esse papo, te inscreve no canal, ativa o sininho, já curte esse vídeo e compartilha com os amigos. As campanhas eleitorais estão batendo a nossa porta. Os que ainda eram pré-candidatos agora já se colocam como candidatos e a gente esperava ouvir propostas para o país, mas o presidente e agora candidato à reeleição Jair Bolsonaro continua a fazer o que ele mais gosta, atacar as urnas. Mesmo ele tendo sido eleito diversas vezes em eleições com a urna eletrônica, ele continua o ataque. A gente sabe que tudo isso foi o modus operandi do Donald Trump nos Estados Unidos e que não deu certo, mas o Jair acredita que aqui vai dar, já demonstrando que ele não confia tanto na sua campanha. É triste que nas vésperas das eleições a gente tenha que ficar afirmando milhares de vezes que as urnas eletrônicas são confiáveis e não conseguirmos focar no que realmente importa, soluções para o Brasil. E que não é com uma PEC kamikaze. Uma outra coisa que a gente também sabe é que o Jair gosta de atacar as urnas para usar como uma cortina de fumaça para que não se vejam os problemas do país que tem a ver com o governo dele ou os casos de corrupção que ele insiste em dizer que não tem a ver com o seu governo e que nem temos corrupção no governo federal. Mas agora está ficando cada vez mais sério e cansativo, desgastando a imagem do país lá fora e que afeta diretamente o seu bolso. Tá, Sabrina, mas você começou esse vídeo dizendo que a gente precisa ter cuidado com outras coisas que envolvem as eleições e não as urnas em si. O que seriam esses problemas? Como eu já falei aqui, eu já fui mesária e já trabalhei com direito eleitoral, inclusive trabalhando diretamente no dia das eleições. Então, existem alguns itens que o Jair e a galera que ataca as urnas parece não se importar muito e que isso muda os rumos da eleição. Pois realmente acontece e você aí do outro lado pode verificar na sua zona eleitoral para garantir a maior isonomia nas eleições. Você sabia que as urnas eletrônicas não podem ficar viradas para a janela? Isso é uma regra que os mesários recebem, mas algumas vezes em algumas salas se encontra a urna virada para a janela. E por que não pode? Lembra que o voto é secreto? Se a urna estiver virada para a janela, qualquer pessoa pode ver. Não é garantido que isso vá acontecer, mas é melhor sempre seguir o que pede a própria Justiça Eleitoral. Isso tem muito a ver com outro item, a compra de votos. Vocês sabiam que isso ainda acontece em alguns lugares e de forma bem clássica? O candidato dá o dinheiro e a pessoa diz que vota nele. Em 2008, quando eu cheguei na cidade que eu ia trabalhar, um deputado tinha acabado de ser preso por causa disso. Esse deputado, em questão, era o pai de um dos candidatos a prefeito. Ele grampeava R$ 20 numa camiseta da cor do partido. R$ 20. Você consegue imaginar que R$ 20 podem comprar um voto? E não é engraçado, da mesma forma que também não era engraçado quando falavam que tinha gente que vendia o voto por pão com mortadela. Isso mostra a pobreza da nossa população e não tem a menor graça. E também temos muitos, nos interiores do país, alguém que leva outros para votar, que é proibido, mas sempre tem uma galera que faz. A galera que estuda direito eleitoral já ouviu falar, mas alguns acham que isso não acontece mais. Mas acontece. E casos assim mexem mais com uma eleição do que a fraude inexistente que o Jair diz que tem nas urnas. E certamente ele ou pessoas do partido dele sabem que acontece. Mas será que fazem alguma coisa a respeito? E tanto a compra direta quanto levar o pessoal para votar tem a ver com a urna voltada para a janela e também com outra regra que algumas vezes o povo esquece. Pode votar acompanhado. Se a pessoa não consegue ficar de pé para votar, coloca uma cadeira para ela. Só algumas pessoas podem votar acompanhados. Então, não é porque a pessoa é idosa que ela automaticamente precisa de alguém para acompanhá-la. Já presenciei casos assim que a pessoa tinha condições de votar sozinha, mas alguns membros da própria mesa e o acompanhante faziam questão que fosse acompanhado. E a pessoa dizendo que conseguia sozinha. Mas qual o problema, Sabrina? A pessoa
pode ou ser persuadida a votar em pessoa específica, ou aquela pessoa que está acompanhando está ali só para se certificar que a pessoa votou em quem disse que ia votar. Mas Sabrina, a minha mãe, minha tia precisa e não é assim. Eu não tô falando que todo mundo que precisa de acompanhante vai passar por isso, mas se existe essa regra, é porque existe história. Parem de pensar somente no caso isolado de vocês para achar que em todo canto é igual. Temos também a boca de urna e carreatas. Agora, Sabrina, você tá indo longe demais. Gente, eu até gostaria, mas não tô. Boca de urna eu já presenciei mais de uma vez e teve até de um candidato bem conhecido quando eu morava no Rio de Janeiro. Mas eu não posso falar o nome, né? E também já tivemos em outros lugares, além de vocês certamente já terem visto na televisão quantos são presos por causa disso. Então tem que ficar de olho, assim como carreata em dia de eleição. Claro que quando o juiz eleitoral é avisado, tudo tende a terminar, mas acontece e pode fazer com que impacte de alguma forma na eleição. Esses exemplos que eu dei podem ter impacto na eleição e você consegue ver claramente se acontece ou não na sua zona eleitoral e para qualquer lado, tá? Direita ou esquerda, você pode ver. A urna eletrônica é segura, agora a gente tem que focar em propostas e não em ameaças. Pense bem em quem você vai votar, analise propostas e não nas ameaças que acabam interferindo no seu dia a dia, no seu bolso, no valor do leite, do feijão, da carne. Como você está se preparando para essas eleições? O ano que vem você tem que lembrar o nome dos deputados e senadores que você votou, tá? Um beijo e tchau, tchau!